Gente, vamos iniciar hoje a nossa aula com o capítulo 6, o reino das plantas, ou então o reino plante, né, como ele é chamado em latim, tá? Então, veremos aqui os principais grupos de plantas existentes neste reino, veremos também os órgãos das plantas, né, a finalidade de cada um deles, raiz, caule, folhas, flores, frutos e também as sementes. Veremos também a parte reprodutiva, né, da flor, que ocorre a reprodução das plantas. Veremos também no finalzinho a importância ecológica que elas terão, né, para nossa sobrevivência. Bom, veremos aqui, né, um resumo do que é o reino plante. Então, todos os seres pertencentes a este reino são eucariontes, são pluricelulares, então quer dizer que eles formam tecidos, tá? Todos eles são autótrofos, até as plantas carnívoras, né, que vão se alimentar de outros seres, e também as insetívoras, elas também realizam a fotossíntese. Eles terão a presença da seiva bruta e da seiva elaborada. Eles terão uma parede celular formada por celulose, uma organela chamada de cloroplasto e também estômatos localizados nas folhas, que terão uma função específica na etapa da fotossíntese. Ele tem como reserva de energia o amido, tá? Então, a reserva de energia dos vegetais é o amido. São predominantemente terrestres, teremos algumas espécies que estarão presentes no ambiente aquático, e os vegetais vão possuir tamanhos variados, desde milímetros até 100 metros, como nós temos a sequoia, por exemplo. Então, essa aqui é a estrutura básica de uma célula vegetal, tá? Aqui essas duas imagens ao lado vão representar a célula vegetal vista do microscópio óptico, né, que é aquele que nós temos lá no laboratório. E essa imagem abaixo já é uma micrografia eletrônica colorida artificialmente, que vai mostrar a célula vegetal e dentro dela estruturas chamadas de cloroplastos, tá? Então, uma célula vegetal, assim como a célula animal, ela tem organelas que vão funcionar como órgãos, vão auxiliar o bom funcionamento dessa célula. Então, nós temos aqui, seguindo o sentido do relógio, nós temos o retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, o cloroplasto, o vacúolo, a membrana plasmática, a mitocôndria, parede celular composta de celulose. Nós temos o glioxissomo, ribossomo, núcleo e retículo endoplasmático rugoso, né? Então, essas são as principais organelas que uma célula vegetal terá. Tem mais organelas? Tem, mas aqui elas não estão sendo citadas, tá bom? Então, aqui, né, eu coloquei para vocês as funções que essas organelas terão, tá? Então, nós temos o cloroplasto, que são responsáveis pela realização da fotossíntese. Elas terão o pigmento clorofila, que lhes confere a cor verde e absorve a luz solar, permitindo que o processo ocorra. Nós temos também a parede celular, que é composto por celulose, e dentro da parede celular nós temos a membrana plasmática, que envolve e delimita o espaço celular. Nós temos essa organela bem grande, que é o vacúolo, que ele tem como função armazenar a seiva, regula o pH, né, que é a acidez que a célula pode ter, e a entrada de água. Nós temos também os ribossomos, que são responsáveis pela produção das proteínas que a célula vegetal vai precisar. Nós temos o núcleo, que vai armazenar o material genético dos vegetais, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Nós temos as mitocôndrias, que são organelas que vão possuir uma parede dupla,
que não está aqui está sim, aqui embaixo nesse desenho, e ela tem a função de realizar a respiração celular, que é um processo que produz a energia que a célula vai precisar para realizar as suas funções. Nós temos os retículos endoplasmáticos, que eles têm função, o rugoso tem função de produzir proteínas e o liso tem função de produzir lipídios ou gorduras. Nós temos o complexo golgiense, que ele tem função de liberar substâncias para fora da célula vegetal. E, por fim, nós temos os glioxissomos, que são organelas que vão degradar, que vão digerir, que vão destruir a matéria-prima da respiração celular. Nessa reação, eles vão produzir o peróxido de hidrogênio, que é uma substância que não é tóxica para a célula. Então, como que o reino vegetal ele é organizado? Ele segue a linha da evolução. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês se chama-se cladograma. Um cladograma, ele mostra como que os vegetais ou qualquer outra espécie de ser vivo evoluiu, se adaptou, e as mudanças que ocorreram em cada fase. Então, ele começa aqui com as algas multicelulares, quer dizer, aqui, elas estão presentes aqui só para a gente ter uma ideia do que vieram antes dos vegetais, tá bom? Então, elas não fazem parte do reino plant. Então, antes dos organismos pluricelulares, existiam os multicelulares, que no caso são as algas, que no caso são os fungos, tá? Então, são organismos multicelulares. Então, aqui embaixo, vocês vão ver que tem a presença dessa palavra tecido. Então, a partir de tecido, nós teremos agora a presença de organismos pluricelulares. Então, nós temos o primeiro grupo, que são as briófitas. Então, as briófitas foi o primeiro grupo de plantas que surgiu. A partir daí, elas se especializaram, passaram a ter, olha aí, vasos condutores de seiva embaixo. E aí, surgiu o segundo grupo de plantas adaptadas, que são as pteridófitas. Aí, nós voltamos para baixo de novo. Elas se especializaram, passaram a ter sementes, e aí volta para cima de novo, seguindo a linha. Surgiu o grupo das gimnospermas, e aí voltando para baixo de novo, elas se especializaram, formaram flores e frutos, e aí nós temos o último grupo, o grupo mais especializado, mais adaptado, tá? A gente evita utilizar essa palavra evoluído, porque todas as formas de vida, elas são adaptadas ao ambiente, Então, esse termo evolução já é um termo que a gente não utiliza mais. Nós utilizamos mais adaptado, tá bom? Então, nós temos o último grupo, o grupo mais adaptado, que é o grupo das angiospermas. O reino vegetal é composto de plantas vasculares, que são essas que têm os vasos condutores de seiva, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que possuem esses vasos. E nós temos também as plantas avasculares, que são essas que não têm esses vasos, que no caso é o primeiro grupo, as briófitas. E não é à toa que elas fazem parte do primeiro grupo, o grupo mais primitivo, e nós começaremos a falar sobre elas, tá? Então, nós vamos seguir também essa linha do menos adaptado, do menos primitivo, do mais primitivo, quer dizer, para o mais adaptado. Bom, as briófitas, elas foram os primeiros grupos de plantas que surgiram. Os principais representantes desse grupo são os musgos, que vocês podem ver aí no canto esquerdo, superior e inferior da imagem, foram os musgos, as hepáticas e os antóceros.
Então, letra A e B são hepáticas, letra C e D são musgos e antóceros. A principal característica deles é que eles são avasculares. O que isso quer dizer? Eles não têm sistemas de condução de seiva, né? Então, as plantas, a parte nutritiva que é distribuída dentro delas é pela seiva. Então, por ela não ter esses vasos condutores de seiva, ela depende exclusivamente da água. Então, ela vai depender da água para o transporte de nutrientes e também para sua reprodução. Então, como característica, ela não tem presença de raiz, caule e folhas. Mas aí você está perguntando, mas eu estou vendo aí, né? Sim, você está vendo. Ela não tem a raiz, caule e folhas adaptadas como as plantas têm. Ela tem estruturas primitivas. Essa estrutura primitiva, ela é chamada no diminutivo, tá bom? Então, nós temos o rizóide, o cauloide e o filóide, não é porque ela é pequenininha, mas sim porque é primitivo. Não se esqueçam disso, tá? Então, nós temos aqui o rizóide, que ele terá uma função semelhante à raiz das plantas, só que essa aqui é primitiva, tá? Então, ela tem função de fixação e absorção. Tem o cauloide, que tem função de absorção e sustentação. E tem o filóide, que vai realizar a fotossíntese e as trocas gasosas. Vocês estão vendo aí nas duas imagens. Nós temos o musgo feminino e nós temos o musgo masculino. O feminino vai produzir as estruturas femininas de reprodução, enquanto que o masculino vai produzir as estruturas masculinas de reprodução, também chamados de gametas, tá? Então, são os gametas masculinos e femininos. Então, como característica também, as briófitas, por dependerem exclusivamente da água, elas não têm esse sistema que deixa a planta úmida. Então, ela depende exclusivamente do ambiente para a regulação dessa taxa de umidade. Por conta disso, elas só vão estar presentes em ambientes úmidos. Se ela estiver presente em um ambiente que se torne seco, por algum evento, ela vai acabar morrendo. Por quê? Ela não vai ter água para dispersar os seus nutrientes e ela também não terá água para sua reprodução. Nesse caso, né, daqui da nossa apresentação, ela está explicando o motivo, né, dessa dependência da água para a reprodução. Nós temos o gameta masculino, que ele é flagelado, né, ele tem flagelo, ele se movimenta, chamado de anterozoide, e que precisa chegar ao gameta feminino, que é chamado de oosfera. Além disso, ela não tem aquela cutícula protetora que os vegetais têm. Por conta disso, se ela estiver exposta à luz solar, elas ressecam facilmente. Então, qual é a importância, né, que as briófitas terão? Elas são os primeiros organismos, são chamados de pioneiros. São os primeiros que chegam àquele ambiente que está sendo colonizado. Elas são bioindicadores de qualidade do ar e do solo. Elas vão criar um microhabitat para diversas espécies de micro-organismos. Vocês estão vendo aí nessa terceira imagem essas duas rochas cobertas por musgos. Então, cada uma dessas rochas vão representar um microhabitat. Então, vão ter ali comunidades de fungos, vão ter ali comunidades de bactérias vivendo, terão ali insetos, né, pequenos vivendo. Então, essa rocha vai se tornar um microhabitat. Vai se tornar um local onde várias espécies vão viver e vão coexistir juntas.
né? Então, uma servindo de alimento para outra, uma dependendo da outra, realizando associações, tá bom? E por serem plantas vegetais, são organismos que fazem parte da cadeia alimentar, como produtores, tá? Então, relembre os conceitos do ano passado, que são dos seres que fazem parte da cadeia alimentar, dos produtores e consumidores, e aí vocês vão acabar lembrando que todas as plantas, algas, né, e as cianobactérias são organismos produtores, tá? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula, tá? Com as briófitas, tá bom? Então, vimos aqui no início as características gerais do reino plant, tá? Vimos também as estruturas, as organelas que fazem parte da célula vegetal, como que ocorreu, né, a evolução desses vegetais, os 4 grupos de vegetais que pertencem ao reino plant, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, terminando aqui hoje com o primeiro grupo, que são as briófitas. Nas próximas aulas, né, veremos os demais grupos, tá bom, gente? Bom dia para vocês!